Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 22 de março de 2024, 1 Reis 14. Neste tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: Ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aías, o profeta que diz que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: Entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: Eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraças para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem, as pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aías ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: Agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão, e já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes ídolos para adorar. Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirsa.
Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados havia dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses e no altar dos morros e debaixo de árvores que dão sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes ídolos para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nestes lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que fazia os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito, para colocar no lugar deles. O rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo este tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amon. 1 Reis 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas, por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele, e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias o heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá.
e governou 41 anos em Jerusalém. A sua avó foi Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste ídolo. Asa derrubou este ídolo e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cerca de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio, e entregou a alguns dos seus servidores a fim de que levasse para Damasco e entregasse ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet-Maaca, a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naphtali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tissa. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que fica no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei em 2 anos, como havia feito seu pai antes dele. Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Zacá, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando.
Isto aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão e, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isto aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu, que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá, o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tissa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. 1 Reis 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morreram nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tissa, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tissa. Siri, um dos seus oficiais, que comandava a metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tissa, Elá estava se embebedando na casa de Asa, que era o encarregado do palácio. Zirim entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isto aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zirim se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim Zirim matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa, por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse. Baasa e o seu filho Elá havia feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel, no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Zirim foi rei de todo o povo de Israel em Tissa durante 7
dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zirim havia feito uma conspiração contra o rei que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Orim, o comandante do exército, como rei de Israel. Orim e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tissa. Quando Zirim viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isto aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zirim desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zirim fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queriam fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Orim. Mas aqueles que estavam a favor de Orim ganharam. Tibni morreu e Orim se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Orim se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele governou em Tissa. Então comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Orim fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Orim pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Orim fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Orim fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Orim morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Orim, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que havia sido rei antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibal e rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel havia feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Secube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. 1 Reis 17. Um profeta chamado Elias de Tisber, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão.
Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto do Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá, prepara a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta, assim: O Senhor, ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu matastes o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. 1 Reis 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadia: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e todos os leitos dos riachos
da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que a parte da região cada um devia examinar e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que estou aqui. Mas Obadias disse: O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra, sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele. Acabe pedia a este rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu saia daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas em 2 grupos de 50 e providenciei comida e água para eles? Como é, então, que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar? Elias respondeu: Pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: Então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste ídolo que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adore Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros que os profetas de Baal matem um deles, corte em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responde mandando fogo. Este é o Deus que responder mandando fogo. Este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal:
Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinha os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: Encha 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: Faça de novo. E eles fizeram. Faça pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. Está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: Ó Senhor, és Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: Prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descesse até o riacho de Quizon e ali os matou. Então Elias disse ao rei de Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo,
O céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar, uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel.